Fala, meus queridos rapazes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E aí, nobres, como é que vocês estão? Como que foram no dia de hoje? Fizeram história aí nesse mercado? Boas movimentações, tá? Eu acho que é um mercado errático, mas um mercado que deu oportunidade para tirar dinheiro, tá? Todos os dias a mesma coisa, todos os dias o mercado se repete, todos os dias a movimentação é a mesma. É você que não consegue seguir a mesma linha de raciocínio. É você que não consegue seguir a mesma objetividade das suas operações. Se você conseguisse todos os dias ser padrão nos seus trades, você teria um resultado cada dia mais e mais satisfatório. Por que que você fala isso com toda propriedade, Felipe? Porque todos os dias, quando eu posto vídeo lá no YouTube, quando eu posto vídeo lá no meu Instagram, quando eu estou lá na sala com os alunos, é a mesma informação. Tinha uma região, tinha um ponto de entrada, executei quando o preço chegou lá, ponto final. Tinha uma região, tinha um ponto de entrada, o preço chegou lá, eu comecei a criar A, B, C de ideias para não executar minha operação. E isso fez com que eu deixasse de lucrar em um trade. Ou chegou numa região, eu vi que não era um ponto bom porque estava faltando. Um exemplo, eu tenho 4 requisitos para operar. Eu só tinha 2 dos 4 requisitos. Eu sabia que não era, forcei uma operação e tomei um stop. Aí aparece de novo, com todos os requisitos. O fato de você ter tomado um stop te faz travar e não executar na hora que precisa. Então, quer aprender de verdade? É parar com isso de oscilar ou oscilar cada vez menos, tendo confiança com um operacional sólido e validado. Eu te convido a clicar no link na descrição desse vídeo aqui, preencher o formulário e vir fazer parte do meu time, fazer parte da mentoria que cada vez tem mais resultados, porque nós operamos de forma objetiva e sempre visando lucro nas nossas operações. Como assim, Felipe, visando lucro? Sim, com risco retorno sempre positivo. Porque é muito fácil chegar e chamar vocês para estarem na sala junto comigo e começar a clicar igual um maluco, igual um cracudo de mini índice aí, operando por operar, jogando a sorte, a Deus dará. Quando acerta, coloca no resultado que deu certo. Quando erra, nem olha para esse tipo de situação. Você vai perder mesmo estando lá na mentoria comigo, tá? Você vai perder estando em qualquer sala ao vivo, qualquer mentor vai errar. A diferença de um mentor para o outro é o fator lucro. Se você está numa sala, numa comunidade, numa mentoria, que o fator lucro é 1 para 1, cuidado, porque a sua taxa de acerto precisa ser muito alta. Se você está numa comunidade, numa sala ao vivo, que o seu fator lucro está de 2 vezes o tamanho do seu risco, você já começa a ter um resultado relativamente bom, porque você tem que acertar bastante também para acertar. De 3 vezes para cima por operação, a sua taxa de acerto ela precisa ser de apenas na faixa ali dos 40%. Isso daqui já vai trazer muito resultado. É isso que eu proponho. E poxa, se a gente não acertar 40% das vezes das nossas operações no intervalo de uma semana, no intervalo de um mês, no intervalo de 3 meses, pode largar. Por quê? Porque é isso que faz com que nós tenhamos resultado e lucro no bolso. Materializamos o dinheiro. E você precisa estar com quem sabe o que faz, com quem tem resultados. Link na descrição desse vídeo, não perca mais tempo, tá? Preencha o formulário e venha fazer parte hoje mesmo. Deixa aquele like, tá? Pra me dar aquela moral. Queridos, eu passei para vocês essas duas regiões ontem do índice. Aqui era o choque, ponto final. O preço estava caindo. Eu mostrei para vocês. Caiu, não corrigiu 50%. Continuou caindo. Se você, eu não uso, tá? Mas se você analisou o pregão desde, repito, desde o movimento lá de sexta-feira, você tinha sexta-feira que teve essa estrutura. O preço também não tinha correção nos 50%. Então, todo esse movimento aqui era um movimento único, mesmo que ele foi em 2 dias. Tá? Então, hoje você tinha ainda a expectativa de toda essa movimentação. Estava conversando isso com o aluno. Poxa, o preço não tinha corrigido nos 50%, estava em queda livre. Se você conseguiu identificar isso, ótimo. Filipe, aqui era um ponto de venda? Eu não acredito, porque ontem estava marcada essa região de liquidez. Você pode observar que foi exatamente onde o preço buscou para cair. Por quê? Foi o último pivô formado. E aí você tem essa situação. Eu não gosto, então não vou ficar explorando isso daqui lá para trás. Vou focar somente no dia anterior para o dia
atual. Como eu sempre elimino 2 dias para trás e foco somente no dia anterior para o dia atual, eu tenho aqui a segunda-feira, então esse aqui era meu topo era o choque. O preço caiu. Tem correção no 50%? Não. Sem correção no 50%, sem oportunidade. Sem oportunidade, eu tenho essa região de indução. Eu tinha 2 pontos de venda, o order block, que foi o belo trade de abertura, e a base. Como o preço abriu acima da base, eu já posso eliminar. Como o preço abriu acima da base, já não faz mais sentido usar essa região. Se eu analiso essa estrutura, aqui já tem a sua operação, você não tem nem o que questionar. Primeiro ponto. Segundo ponto, está numa região cara ou barata? Numa região cara. Região cara para você vender ou comprar? Vender. O que você tem para fazer? Apertar o botão. O preço caiu em linha reta aqui mais de 800 pontos. Ponto final. 800 pontos, acho que foi até mais de 1000 pontos. Deixa eu só confirmar aqui. Opa. Deixa eu só confirmar aqui. Nessa movimentação aí foram 1000 pontos em linha reta para baixo. Ponto final. Felipe, eu não tinha marcado o choque igual você lá em cima. Eu vi no outro vídeo que você postou aí, falando sobre eliminação de estruturas. Eu acabei usando o choque aqui. Como o preço abriu lá para cima, eu peguei a referência oposta. O meu foco foi essa estrutura aqui de alta. Então, eu não olhei lá para trás. Eu olhei da máxima de hoje até a mínima de ontem. E aí, o que eu tinha abaixo dos 50%? Esse fundo aqui. E abaixo desse fundo eu tinha um primeiro ponto de compra, que era o FVG, e o segundo ponto de compra, que era o order block. Se você foi o operador do risco e não estava errado, porque no risco você segue tendência. O mercado está em tendência de alta. Aqui é seu ponto de compra. Comprou uma vez, menos 75. Eu vou focar nos 300 pontos, tá? Comprou pela segunda vez no order block, o mercado pagou os 300 pontos, você resolveu o seu dia. Aí, nós temos essas duas estruturas. Falei com o pessoal, quem foi vendedor na abertura, pegou tudo que precisava. Quem não foi vendedor na abertura e buscou a compra, ponto 1, vai comprar no FVG? Claro que não. Por quê? Olha como que o mercado está chegando. O que você vai fazer? Você vai descer tempo gráfico. E num gráfico menor, você vai buscar a sua oportunidade. Onde que está a sua oportunidade? Exatamente aqui? Não, porque o preço está em linha reta. Está onde? Na mínima do dia você tem uma divergência, em continuação você tem um choque acontecendo e você tem a sua compra, o preço está extremamente objetivo, subiu em linha reta, pagou uma operação ali de quase 800 pontos, tá? Parando nesse outro FVG. Teve uma dúvida que um aluno me mandou, poxa, eu fico meio assim, cara, poxa vida. Posso efetuar essa operação, Filipão? Pode. Está dentro do operacional, o FVG ficou acima dos 50% dessa perna de baixa? Pode. Só que essa estrutura, eu vou até tirar tudo aqui, ó. Eu vou limpar tudo aqui. Essa estrutura aqui, o preço simplesmente fez um topo e fez um fundo. Por que que você vai usar o FVG como referência? Ele só caiu. Não tem estrutura devidamente validada. Aí eu expliquei, se você tivesse me perguntado pelo fato de ter feito essa indução, eu vender no FVG acima, seria uma outra forma de abordagem para essa venda. Mas vender por vender, muito cuidado. Felipe, o que você faria nessa situação? Simples, eu esperaria todo o movimento que infelizmente apareceu, mas não aconteceu. Era a liquidez, do jeitinho que a gente observa, em cima de um ponto de entrada, o choque interno que apareceu do jeitinho que a gente espera, numa estrutura e num ponto legal, depois de tocar um toy operando no risco, como eu não entrei no risco, eu vou esperar a confirmação. A confirmação ficou nesse FVG aqui, o preço não voltou e simplesmente avançou. Felipe, chegou lá na mínima do dia. Quando eu observo que chega e não passa com o corpo real, passa só com o pavio, o que eu preciso fazer? Observar o respiro, o retorno. O preço não conseguiu dar continuidade. Em cima de uma zona barata, ou seja, num fundo, você tem uma falsa oportunidade de continuação. O que você vai fazer? Apostar no quê? No oposto. Vai apostar na compra. Por quê? Porque é uma região barata. Região barata você compra. Esse tipo de trade aqui é um trade que é um pouco mais... você precisa ser mais... Não vou falar que é calejado a palavra, tá? Você precisa ser mais ousado. Você precisa ser mais atento. Você precisa estar com muita muita ousadia para pegar essa operação. Por quê? Toda vez que você tem estruturas de extremidades para clicar e você clica meio que no risco, no escuro,
você não tem uma referência de stop saudável. Ah, Felipe, é porque eu espero o candle fechar. Tá bom, como eu disse, uma referência saudável de stop. Ah, eu vou colocar a entrada aqui e o stop aqui. Tá certo? O stop está. Mas o mercado ainda pode fazer esse movimento. Exemplo, o que aconteceu aqui. Mesma coisa, passou com o pavio, você foi lá e comprou, colocou o stop aqui abaixo, o mercado te stop e vai. E aí? Ah, não, tem que comprar de novo. Aí você vai ficar comprando quantas vezes até acertar. Por isso que esse tipo de operação eu prefiro que não seja executado, mesmo sabendo que dá muito certo. Tá? O fato de ter passado com pavio, mesmo tendo feito esse choque aqui, inviabiliza as nossas vendas nessas regiões. Por quê? Passou com pavio, eu não executo. Ponto final. Não rompeu com o corpo real. Ah, mas não tem a mais. E depois disso o preço só subiu. Eu cometi um vacilo no dia de hoje, porque aqui é um choque. Aqui é um choque, ponto final. O preço fez esse movimento. Fez o rompimento? Não, foi só manipulação. Fez o rompimento? Fez. Então eu tenho estrutura. E qual foi seu erro, Filipão? Eu não comprei nessa região do FVG aqui. Pô, mas está no 50% esse FVG, 50% é o único lugar com um ROI que eu executo. E eu falhei nessa movimentação. Era barato o stop. Era muito oportuno essa operação aqui. Era um trade tão simples que eu executo praticamente todo o movimento que aparece. E olha a operação simplista aqui, 500 pontos em linha reta. Essa daqui para mim foi o erro do dia, tá? Mesmo tendo saído com um resultado extremamente positivo, esse para mim aqui foi a operação que eu vacilei. Deveria ter pego, deveria ter aproveitado. Depois disso, o mercado só subiu e não tem mais o que fazer, tá? Mesmo assim, que o preço dá uma, duas oportunidades de desenvolve, você tem que tomar muito cuidado. Porque é fácil demais falar de oportunidade. Ah, Felipe, a venda lá da máxima. Vamos lá, só para te mostrar uma situação aqui, que eu esqueci, né? O preço subiu. Vamos ser bem sinceros, tá? Repito, sinceridade. Esse cenário que acabei esquecendo de falar sobre ela. Um aluno pegou esse trade aqui, foi legal. Gosto demais de ver a evolução dos alunos. Primeiro de tudo, o preço subiu em linha reta, fez essa acumulação e deu continuidade. Olha essa subida aqui. O que é isso daqui? Uma deriva. Já chamei a atenção para vocês que deriva, o início dela é a movimentação de reversão. O preço reverteu aqui? Reverteu. Quando o preço reverte fazendo pavio, você não faz nada. Não, Felipe, mas eu não usei ele não, eu tinha usado aqui. Mas isso aqui é muito importante, você não pode fazer essa venda aqui, porque aqui ainda se torna muito agressivo. Ah, mas eu fiz considerando aqui atrás. Show de bola. Se você considerou aqui atrás o choque, show. Eu prefiro que não faça. Só que aí o preço vai lá e te dá a colher de chá. Rompe e ainda volta. Aí você não pode desperdiçar essa oportunidade, não. Olha que movimento agressivo, expressivo, lucrativo e tudo de bom que você precisa. Por quê? Porque o mercado está confirmando as oportunidades. O mercado está confirmando todo o contexto que você precisa para lucrar. E aí, tem que apertar o botão, queridos. Não pode ter medo. Tem que só que executar e aproveitar as movimentações. Então, com a simplicidade e com o contexto certo, você tira dinheiro desse mercado. Você faz grana todos os dias. Qual é a expectativa do mercado para o pregão de amanhã? Super quarta. Expectativa para mim, somente o pregão de hoje para amanhã. Eu tenho um fundo, eu tenho um topo. Eu tenho um fundo que veio de manipulação que já rompeu o topo principal. Eu tenho uma estrutura de alta que o preço mitigou com expectativa de continuação. Está muito expressivo todos os movimentos, então fica um pouco agressivo talvez o tamanho do stop, tá? Mas essa é a sua situação. Mínima, order block de pavio. Ponto final, referência 1. Referência mais acima é esse camarada aqui que o preço está na cara. Prestar bastante atenção nele para o pregão de amanhã. Eu não vou marcar esse order block, que ele já está. Por quê? Porque já é uma região, uma operação que já está acontecendo. Mas, se o preço abre e faz essa situação, você tem que comprar na base. Se o preço abre e já faz um movimento de alta, aposte na confirmação nesse respiro aqui para você trabalhar no movimento de subida. Felipe, eu quero trabalhar na venda, eu tô achando que esse negócio aqui ainda vai cair. Isso aqui tudo é liquidez, ele ainda vai consumir a liquidez, a mínima de segunda-feira, ele vai devolver tudo. Bacana. Você tem essa LT aqui, Felipe, ó, e essa LT aqui pode acabar não segurando o preço pode avançar e continuar firme para baixo. O início do movimento já aconteceu. Você vai ter esse FVG que já foi levemente testado, mas eu teria muita atenção nele. E você vai ter essa região aqui de um breaker block como oportunidade para trabalhar.
É um estudo que eu estou trazendo, vou mostrar mais e mais detalhes aí logo em sequência em outros vídeos. Prestem bastante atenção. Show? Paciência, paciência, paciência. Quer ser vendedor? Nessas regiões mais acima. Quer ser comprador? Tá no seu gráfico aí. O dólar hoje foi um pouco mais simplista, tá? Para quem gosta de olhar gráficos lá para trás, sexta-feira ele abriu na região de mínima de sexta-feira, você não tinha dificuldade. Região de fundo, região comprador. Ponto final. E depois disso, eu vou ser muito sincero, tá? Esse tipo de estrutura para mim, quando vai subindo num candle, eu não vejo topo. Ah, Felipe, isso aqui é um topo. Beleza, isso aqui é sua indução, então o preço simplesmente voltou na mínima do dia e você 100% comprador. Eu não faço esse tipo de compra, tá? Deu certo? Deu. Eu não faço. Eu não aconselho, eu não ensino isso para os alunos. Mas eu mostro que as regiões baratas valem a pena você tomar risco. Por quê? Porque é uma região barata, o stop fica barato e a oportunidade de lucrar é alta. Porque olha só, do mesmo jeito que caiu reto, chega numa região barata, abaixo de um ponto de liquidez, poxa vida, é teiga, é facilidade, é oportunidade, é lucro no bolso. Simples assim. Lá no gráfico de minutos, só para contextualizar esse cenário aqui, você tinha uma oportunidade. Sim, você tinha uma oportunidade. Qual oportunidade, Filipão? Aqui. Fez fundo, fez topo, rompeu? Rompeu. Criou a indução? Criou. Deixou um FVG? Deixou. Segue a ponta comprador. É difícil? Não. Só que você só vê quando eu falo. Você não vê quando você está na frente da tela. Não, Filipão, eu não vi esse movimento aqui. Eu até apostei nessa alta aqui. Criei essa região aqui como indução. Marquei esse order block. Vamos fazer essa marcação juntos aqui? Vamos usar todo esse cenário aqui. Ó. Eu vou marcar esse order block. Observa que eu vou fazer. Aqui é o order block. Vou colocar minha ordem nos 50% desse order block. E meu stop? 5 pontos. O meu stop ficou abaixo da mínima do dia? Ficou. É uma região boa para operar? É. E meu alvo? Pelo menos 3 vezes o tamanho do risco. Deu 3 vezes o tamanho do risco? Deu. Pegou os 15 pontos aqui. E se você teve coragem o suficiente para acreditar, o mercado foi lá e pagou todo o alvo técnico. 27 pontos. Qual a dificuldade? Qual a dificuldade? E eu não fiz nada louco. Eu usei somente o gráfico de um minuto. Só que quando eu mostro, você... Uau! Quando você está aí na frente da tela operando sozinho, você não tem coragem. Aí não tem como te ajudar, né, operador? Me ajuda a te ajudar, operador. Me ajuda a te ajudar. E vamos lá. E vamos lá. Então, no mais, é isso daí que você tem que ter muita atenção, tá? Muita paciência. Amanhã é um big day, que é super quarta. Tem que ter bastante atenção para operar. Volatilidade fica muito expressiva. Aqui para mim é um ponto de indução, o mercado rompe topo. Gera para mim sacanagem nesse fundo. Então eu teria muito mais destreza na ponta vendedora com um possível Judas Swing aqui nessa máxima do que esperar o preço induzir essa região para me comprar por causa desse fundo duplo. Felipe, se ele chegar no fundo duplo e deixar uma oportunidade de compra, mete marcha e acredita na sua operação. Sempre focando no gráfico dos 5 minutos, mas operando principalmente no gráfico de 1 com a oportunidade do dia. Quem tem coragem faz dinheiro. E esse mercado, ele premia os corajosos com a estratégia, os corajosos com a coerência, os corajosos com a destreza para executar quando aparece uma oportunidade. Fiquem com Deus. Um grande abraço a todos. Não se percam nas suas próprias marcações. E quando fizer uma marcação, acredite nela. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!